Bom dia. Bom dia. Graça e paz, irmãos. Os irmãos que já pagaram a sua capacitação e está sobrando, se quiser dar uma oferta pastoral, o pastor aceita. Irmãos, eu me alegro porque Deus, Ele tem um propósito muito grande de abençoar os seus filhos. E eu fico feliz quando eu vejo aquelas pessoas que têm esse coração aberto para a obra de Deus. E eu quero compartilhar hoje com vocês aqui uma palavra. Abra aí sua Bíblia, Gênesis capítulo 45. Quero expressar minha alegria também. Esse final de semana nós concluímos 2 Filhos da Paz, né? Na sexta-feira eu estive ali em Santo André. Como é que é? Jardim São Jorge, é isso? É? Isso mesmo. Jardim São Jorge. Parque São Jorge. Parque São Jorge. Cidade, parque, jardim. Mas foi lá no São Jorge, né, irmão? E eu fiquei muito feliz, irmãos. Tem coisa assim que acrescenta a fé da gente. E no sábado ontem estive lá em Guaianazes também, encerrando também o nosso Filho da Paz, ali na casa da Michele. Conheci a família dela, o esposo, gente muito boa. Os filhinhos também, né? Não conhecia todos. Pensei que era só eu que tinha muito filho, Michele. Você quase empatou comigo. E a gente vê a preocupação, o carinho. Estava ali em Santo André, a irmã falou assim: eu não acredito, pastor. Eu falei: mas meu Deus do céu, sou tão humilde quanto a senhora, né? O carinho, o amor das pessoas. Na casa da Michele tem até uma garagem reservada. Chega lá, abre o portão, eu entro, ponho um carro, fecho o portão. E eu quero, desde já, agradecer a Deus por vocês acreditar nesse projeto. E eu tive na sexta-feira, encerrou o Filho da Paz. Você vê como é um negócio, é muito de Deus, que o Moacir terminou nas últimas semanas fazendo o Filho da Paz meio-dia, irmãos. Meio-dia, porque o nosso irmão Denis mudou o horário de trabalho dele e só dava para acontecer meio-dia. E eu fiquei tão feliz. Ah, pastor, mas meio-dia não vai ninguém. Você que pensa, irmão. Pois tinha sim. Nós estávamos em 8 pessoas lá, né? 8 pessoas. E eu falei: não, você tem que fazer no horário que ele está lá. E é uma alegria assim muito grande, porque eu estava dizendo para eles que eu cheguei naquele lugar e eu senti uma paz realmente muito grande. Até disse lá, né, que eu gostaria de chegar lá em Guaianazes no sábado e encontrar a mesma paz, sentir a mesma paz. Irmãos, eu confesso que, olha, foi a mesma coisa. Me senti em casa e estava falando ontem à noite ali em Guaianazes, a alegria que eu tive. Eu sei que não vai dar para ir em outros Filhos da Paz, né? Mas pelo menos nos 2 primeiros eu fui, encerrei junto com eles, expressando realmente alegria e vendo que tem muitas pessoas, irmãos, que necessitam. E para a glória de Deus, nesses 2 Filhos da Paz, os 2 anfitriões não perdem o culto da manhã. A Michele, acho que acorda às 4h30 também para chegar aqui, porque ela vem de Guaianazes, de ônibus, né? Ainda traz a filhinha. Trouxe a filhinha? Não, hoje não. Então, irmãos, e a nossa outra anfitriã aqui acorda às 4h30 para deixar tudo preparado para estar aqui no culto da manhã. Eu acho que isso alegra o coração de qualquer um, né? E nos 2, irmãos, nós estamos iniciando uma célula. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos? Agora eu falei para eles que quando encerra, pastor Vanderlei, né? Aí tem uma festa, né? Que é um almoço, não sei, né? Estou aqui só dando uma ideia, né? Uma janta. E eu espero que seja convidado agora para a festa também, né?
Mas é uma alegria muito grande. Tem mais alguém aqui que está fazendo Filho da Paz? Quem mais? Neia, ali também. Muito bom. Encerrou quinta-feira. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então eu quero aqui expressar essa alegria. E eu tenho certeza que muitas células vão se abrir. Assim como essas duas, eu tenho certeza que Deus vai abrir muitas portas para nós poder estar evangelizando. E eu daqui uns dias vejo uma IBR lá em Guaianazes, como também em Santo André. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gênesis 45, verso 5 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Repetindo: agora, pois, não vos entristeçais, e nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Feche teus olhos. Deus, eu te agradeço por essa palavra, a qual o Senhor já tem ministrado em meu coração, trazendo a revelação nesta madrugada. E eu tenho a certeza, Deus, que o Senhor tem uma revelação para cada um dos teus filhos que aqui estão. Por isso, Deus, que o Senhor possa falar profundamente nos corações, impressionando a cada um, mostrando a tua grandeza, no nome de Jesus. Cumprimento teu irmão, diga para ele uma boa palavra. Irmãos, eu também quero expressar aqui uma alegria muito grande. Domingo, né? O culto da manhã é uma beleza. Não falta energia no culto da manhã. Mas domingo à noite faltou energia aqui. Mas foi impressionante, porque a tecnologia é fantástica, né? Até hoje não colocamos as lâmpadas de energia, as lâmpadas de emergência, e eu ganhei até duas, só que estava no carro, quando roubaram o meu carro, levaram as lâmpadas também. Mas foi impressionante, domingo à noite, acabou a energia, e voltou acho que umas 2 vezes, foi isso? Que ela veio e voltou? Aí na última, eu não sabia que o Carlos estava orando lá em cima, e o Carlos estava orando, dizendo: Jesus, volta a energia, e voltou. Aí eu daqui de cima disse: se for para ficar indo e voltando, que vai e não volte mais. Aí Deus ouviu a sua, pastor, você é mais autoridade do que eu. E não voltou mesmo, só voltou na hora que eu estava indo embora. Mas o que me alegrou bastante, irmãos, é que a igreja estava cheia, os meninos e as meninas, os irmãos acenderam, ligaram o seu celular, e nós fizemos o culto. O silêncio me chamou muita atenção, que eu ministrei sem microfone. Quem estava aqui à noite? E alguns falaram assim: sua voz vai acabar, pastor. No outro dia minha voz estava a mesma coisa. Mas eu fiquei muito impressionado, poder fazer o culto inteirinho, mais ou menos no escuro, né? Não estava tão escuro assim. E a tecnologia também facilita, né? Fosse um tempo atrás não dava, porque a minha ministração estava num papel. Hoje está no iPad, fica tranquilo. E nós temos sido agraciados. Vocês viram quantas pessoas vieram aqui na frente domingo à noite? E estava no escuro. Fica até mais fácil vir na frente no escuro, né? Ninguém está vendo para você. Eu acho que eu vou apagar as luzes de todos os cultos. Gente, acho que tinha mais de 100 pessoas aqui na frente, porque a pessoa não fica com vergonha. Mas eu fico feliz porque a gente vê o compromisso que as pessoas têm para com a palavra de Deus. E esse carinho que eu vejo é algo que a gente tem observado, não só aqui, mas lá no Jardim Oratório, Parque São Rafael, aonde nós vamos, né? Ontem mesmo eu estava lá no Filho da Paz, e chegou os visitantes, né, atrasados, e ali ficou. Aí a Michele falou assim, ela se levantou, a anfitriã, falou assim: vocês estão atrapalhando a palavra. Isso é porque era visitante.
Mas você vê o compromisso que nós temos com a palavra. E isso traz uma alegria para o nosso coração. E eu quero compartilhar com vocês, irmãos, essa palavra com o tema: tudo por um propósito. Diga comigo: tudo por um propósito. Isso mesmo, irmãos. Nós temos visto várias situações onde o propósito de Deus pode deixar de se cumprir na vida de uma pessoa. Mas, agora, evidentemente, irmãos, também existem outras situações em que o propósito de Deus se cumpre completamente na vida de uma pessoa. Então, irmãos, assim como nós temos observado, em algumas situações, o propósito de Deus não se cumprir na vida de uma pessoa, nós vemos também o propósito de Deus se cumprindo de uma forma completa na vida de outras. Ao contrário, irmão, de muitos, José é um exemplo de cristão. Por quê? Porque ele tinha consciência de que havia algo a cumprir nessa terra. Isso é um propósito. E o que me chama muita atenção, eu não li todo o texto, quem sabe no final eu leia todo esse texto. O que me chama atenção é o exemplo de José. Por quê? Porque José, ele tinha consciência que ele, veio nessa terra para cumprir um propósito. É diferente de alguns cristãos. Tem cristão que acha que está aqui por estar. Eu sou crente por ser, eu vou na igreja por ir, eu dou o dízimo por dar, eu dou oferta porque gosto. Não, irmão, diga para o teu irmão do teu lado: tudo tem um propósito. Não é assim não, irmãos. Então, José sabia que ele tinha vindo à existência, nesse mundo, por um propósito. Ele não tinha vindo por vir, irmãos, tinha algo a realizar através da vida dele. Tinha algo. E o que José, quando ele entende isso, irmão? Porque quando nós entendemos um propósito das nossas vidas, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que você é um líder, o porquê que você é um pastor, lembrei agora do pastor Vanderlei, quando ele veio caminhar comigo, ele tinha assim um receio muito grande do jardim oratório, né? Porque, quer dizer, ele nem tanto, né? Mas a Elis, né? E eles tinham um receio muito grande, porque, se eu não me engano, acho que assaltaram, né? Roubaram o carro do irmão dele e levaram lá para o oratório. E ele disse assim: pastor, eu não quero dirigir uma célula lá no jardim oratório, não. Ele tinha um receio muito grande. Aí pergunta, irmão, Vanderlei veio, para onde ele foi, irmão? No começo não, eu levei ali ele para Nova Brasília, que ele foi para a célula que eu dirigia. Aí, irmãos, depois multiplicou e ele foi para onde? Para o oratório. Irmão, você vê como é que é o propósito de Deus. Hoje o cabo é tão apaixonado pelo oratório que ele não sai, é pastor na igreja nossa, no jardim oratório. Irmãos, o propósito de Deus, irmão, quando nós entendemos o nosso propósito aqui na terra, irmão, não existe esse negócio de querer, de gostar, eu não gosto, não. Deus faz, muda o nosso entendimento. Agora diga para ele, se hoje ele quer sair do jardim oratório. Ele disse: pastor, nós precisamos encontrar um salão maior, nosso salão está cheio. Eu disse: então, mas no oratório não tem salão maior. Nós vamos ter que multiplicar a igreja do jardim oratório. Mas tudo isso é por quê, irmão? Por causa de um propósito. Tem pessoas que dizem assim: pastor, mas eu não gosto dessa célula. Pastor, mas eu não gosto desse líder. Mas eu não gosto desse pastor. Irmãos, não é questão de gostar, é questão de propósito. Olha o exemplo do pastor Vanderlei. Hoje ele é pastor no jardim oratório. E hoje ele tem um amor muito grande por aquele lugar, pelas vidas. Você precisa ver. Acho que ele vive mais no jardim oratório do que lá no Parque São Vicente. Não é verdade? Porque todo dia, pastor, eu vou para a igreja, eu tenho ensaio, eu tenho célula, eu tenho reunião. E tudo dele hoje acontece aonde? Jardim oratório. Mas por quê, irmão? Por causa do propósito de Deus. O propósito de Deus, irmão, faz nós ficarmos
apaixonado pelo lugar, apaixonado pelas vidas, apaixonado pelaquilo que nós fazemos. Se você hoje não tem esse carinho, esse amor, você vive escolhendo líder, você vive escolhendo discipulador, você vive escolhendo uma igreja, é porque você não conhece o propósito de Deus para a sua vida. José, ele sabia, que Deus tinha algo, para realizar através da vida dele, e ele passou a dedicar toda a sua vida para que esse propósito seja cumprido. Ele começou a viver. Quando nós entendemos o propósito de Deus, nós começamos a viver para o propósito acontecer, não para nós ficarmos felizes. Tem pessoas, irmãos, que ele quer simplesmente ser feliz, ele quer simplesmente trazer a sua alegria. Mas, irmãos, quando nós olhamos para o propósito de Deus, quando nós conhecemos o propósito de Deus, quando nós sabemos que eu estou aqui por um propósito, eu faço o que eu faço por um propósito, aí, irmãos, eu passo a viver por isso. Aí não tem preguiça, aí não tem cansaço, aí não tem mau humor, não tem, sabe por quê? Porque eu vivo para cumprir esse propósito. E José, ele passa a entender isso. José, ele passa a entender e agora ele se dedica a sua vida para que esse propósito se cumpra. A pergunta é, irmão, você sabe qual é o motivo de Deus te colocar nesse mundo? Qual que é o propósito de Deus na sua existência? Será que é só para nós comermos, ir ao shopping, andar de carro? Não. Tudo que nós temos, tudo que Deus nos dá, tudo que acontece em nossas vidas, tem um propósito, irmão. Diga comigo, não existe o acaso para nós. Você não está aqui por acaso. E você não caiu aqui de paraquedas também não. Deus tem um propósito. E quando você descobrir esse propósito, aí você vai ficar como eu e como muitos, como o pastor Vanderlei. Você vai viver para que esse propósito se cumpra. Então, irmãos, José, ele nos mostra isso. E eu quero deixar aqui essa proposição para você. O propósito mostra quem somos e aonde queremos chegar. Isso mesmo. O propósito mostra quem você é e aonde você quer chegar. Então, queridos, preste atenção. Porque não adianta você dizer para mim, olha, pastor, o meu sonho é isso. Eu tenho um propósito de cumprir isso. Pois saiba que a maneira que você está caminhando, esse propósito vai mostrar aonde você realmente quer chegar. E vai mostrar verdadeiramente qual é o seu propósito. Então, eu te pergunto nessa manhã, como nós podemos entender que tudo em nossa vida é por um propósito? Como é que eu posso entender isso? Então, José aqui, ele nos ensina, com a sua conduta, o que nós precisamos para que o propósito de Deus se cumpra de uma forma completa em nossas vidas. E José nos dá assim um ensinamento, irmãos, que nós temos que parar um pouco nessa manhã, refletir aquilo que nós temos passado, aquilo que tem acontecido, aquilo que nós temos vivido, para que nós possamos cumprir esse propósito. A primeira coisa, irmão, é a conduta criminosa para o cumprimento de um propósito. Dá para entender esse negócio? Uma conduta criminosa para o cumprimento de um propósito. Nós achamos que tudo aquilo que está alinhado ao propósito tem que vir da forma mais certinha, mais ajustadinho, mais completa. E não é bem assim. Então veja só, a conduta criminosa dos irmãos de José, deles, tinha sido o meio precioso para o cumprimento dos seus sonhos. A Bíblia diz, irmão, que José, ele teve um sonho. E no sonho de José, irmão,
José via ali 11 feixos de milho, e aonde aqueles feixos, eles se dobravam, se inclinavam diante dele. E aí os irmãos dele começaram a ter muita inveja, disse, que negócio é esse? Quer dizer que você vai governar a gente, você vai mandar na gente? José teve um outro sonho, ele disse, olha, eu vi o sol e a lua, mais 11 estrelas que se inclinavam diante de mim. Aí até o pai dele disse, meu filho, vamos parar com essas conversas aí, que esse negócio está ficando muito estranho. Os irmãos começaram a ter uma inveja dele, começaram, já não gostavam muito, agora já não gostam mais ainda, porque ele era o filho querido de Jacó, ele recebeu até uma túnica muito linda do seu pai, e ali, irmãos, com esses sonhos, José acaba irritando mais os seus irmãos. Mas, irmãos, esses sonhos que ele havia tido, era um propósito que havia de se cumprir na vida deles. Era um propósito que tinha que se cumprir. E agora, irmãos, ele conta esse sonho, passa um certo período, com 17 anos, um jovem, 17 anos, está ali ele cuidando das ovelhas do pai dele. Daqui a um pouco, ele vai ao encontro dos seus irmãos, o irmão dele vê ele, e diz, ó, lá veio um contador de sonho, vamos dar um jeito nele. E ali, irmãos, eles decidem matar José. Mas e o sonho, irmão? E o propósito daquele homem? Acabou? Não era de Deus? Porque algumas pessoas entendem dessa maneira. Quando vem a dificuldade, quando a dificuldade bate na porta, a pessoa começa a dizer assim, e Deus não estava nesse negócio? Não foi Deus que me deu esse emprego? Não foi Deus que me deu essa esposa? Não foi Deus que me deu esse filho? Não foi Deus que me deu esse carro? Não foi Deus que me deu essa casa? Não foi Deus? Não foi Deus? Agora José está nas mãos dos seus irmãos. E a intenção dos seus irmãos é matar José. Mas José teve um sonho. E aquele sonho de que Deus deu para José revelava um propósito que havia de se cumprir. Mas agora parece que esse negócio não vai se cumprir. Mas teve um dos irmãos dele que disse assim, não vamos matar ele não. É o nosso irmão. Vamos fazer diferente. Ó, está vindo ali uma caravana e vamos vender ele como escravo. Primeiro a gente ganha algum. A gente pega a capa dele, rasga, mata um animal, suja de sangue, leva para o nosso pai, conta uma história que um animal, uma fera, veio, pegou ele, matou ele, e a gente só sobrou esse pedaço de pano aqui, sujo de sangue, para mostrar para o nosso pai. Eles acharam interessante. Digo, o propósito de Deus é grande. Olha como as coisas começam a mudar, irmão. Eles disseram, tá certo, vamos fazer isso. E ali assim fizeram. Venderam José. E agora chegam para o pai dele e diz, o teu filho morreu. O teu filho morreu. Mas irmãos, preste bem atenção. Aquela conduta criminosa foi o meio precioso para o cumprimento do sonho de José. Tem algumas coisas na sua vida que está acontecendo que dói, machuca, é amarguroso, é sofredor, é tristonho, tira a paz, rouba o sono e você fica inquieto. Mas, diga comigo, tudo é por um propósito. Como, irmãos, nós poderíamos imaginar que aquela conduta criminosa dos seus irmãos era o meio mais precioso de Deus cumprir um propósito na sua vida? Irmãos, nós questionamos muito Deus com respeito ao propósito. Eu fiquei muito triste, já repeti isso umas 10 vezes, vou repetir mais. Quando alguém um dia disse assim, aonde já se viu, pastor Zé Carlos pode ter uma igreja abençoada,
A igreja dele pode crescer. Mas cadê os filhos dele? Estão todos na igreja? Eu confesso que aquilo me doeu muito quando eu ouvi. Mas aquela tristeza que começou a bater no meu coração, porque naquele momento, sabe, irmãos, eu só tinha firme nas promessas de Jesus, como diz, acho que é da harpa, né? O Ricardo sabe tudo. Firme nas promessas do meu Salvador. E aí, eu só tinha o pastor Tiago. E eu comecei, e quando eu vi aquilo de um pastor, que se diz amigo meu, me trouxe uma tristeza muito grande. E eu olhei para os meus filhos e disse, mas meus filhos todos foram criados na igreja. Por que hoje estão todos desanimados assim? Mas ali, irmãos, eu orando a Deus, Deus começou a mostrar que Deus, tudo tem um propósito. E o propósito de Deus, irmão, às vezes não vai acontecer na sua vida do jeitinho certinho que você acha, do jeitinho bonitinho que você acha. Nós vemos aqui uma ação criminosa, aonde tudo isso está acontecendo, sabe por quê? Porque é o meio mais precioso. É o meio mais precioso. E eu disse, sabe, Deus tem um propósito. Os meus filhos são bênção. Os meus filhos têm unção de Deus. Os meus filhos têm poder de Deus. E tudo isso aí vai reverter, porque Deus é um Deus de propósito, e eu creio no propósito de Deus. Sabe? Aí, irmãos, daqui um dia, o Hélito pega firme, volta, como diz a Bíblia, volta mais forte do que era. Eu comecei a ver o meu filho ministrando, e eu disse, meu Deus, tudo por um propósito. Nada acontece em nossas vidas por acaso. Sabe, irmão, nada. Hoje eu vejo o Rodrigo, está agora querendo até trabalhar com os kids. Meu Deus. Eu quero dizer isso porque talvez você aí está desanimado com algo que está acontecendo na sua família também. E você diz, eu estou na igreja, eu não perco um culto, sou dizimista, sou ofertante, participo de uma célula, e parece que as coisas só vai na contramão. Presta atenção numa coisa. Eu li, uma certa vez, eu li algo, e eu gravei isso no meu coração. O inimigo, ele é como uma enxada. Quem sabe o que é uma enxada? Todos sabem? Aquele negócio que capina. Tem jeito aqui que é bom de enxada. O inimigo é como uma enxada nas mãos de Deus. Mas deixa eu te fazer falar uma coisa. A enxada é uma ferramenta que pode trazer um estrago muito grande. Pode ou não pode? Pode acabar com o jardim. Eu, por exemplo, não sei capinar. Então, se me der, eu vou fazer um monte de buraco e vou estragar. Tem gente que consegue tirar aqueles matinhos assim só né? Uma prática tremenda. Mas para quem não sabe, faz um estrago. A enxada faz um estrago. Mas uma coisa eu te digo, no jardim de Deus, a enxada só faz o que o jardineiro quer. A enxada pode fazer um estrago em qualquer outro lugar, mas no jardim de Deus não. Deus pega a enxada e ele fala assim, aqui sim, aqui não, aqui sim, aqui não. Então, irmão, o diabo, ele não pode fazer nada na tua vida sem que o jardineiro, Jesus, permita. Então, se você está vivendo isso,
por mais que seja doloroso, tem um propósito. Vamos caminhar, vamos continuar. Não curva a tua cabeça, nem desiste, nem pare, porque tudo tem um propósito. José agora, irmão, não foi morto, ele foi vendido como escravo. Mas isso é propósito? Sim. Por quê? Porque tudo que acontece em nossas vidas, irmãos, não é por acaso não. Está escrito assim, que todas as coisas, eu estou dizendo tudo, diga tudo. Todas as coisas, irmãos, se submetem ao controle e está sujeita à autoridade de Deus. E Ele ainda deu Jesus Cristo para governar tudo isso nas nossas vidas. Então, se você ler Efésios 1, 22, diz assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Tudo está no controle dele. Irmão, não tem nada fora do controle de Deus, amém? Está tudo no controle. Pastor, mas está no controle dele. Presta atenção, o que está escrito aqui em Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. E ele diz, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça. Cristo manda, Cristo é autoridade. Viu, irmão? Tem essa história não, o inimigo está com raiva e ele tem razão, ele foi expulso do seu coração, e ele vai continuar com raiva, mas esta enxada só pode ir aonde o meu Deus permitir, porque tudo está nos pés dele e no controle dele, amém? Tem história de você ficar de cabeça baixa hoje não, chorando pelos cantos não, tudo tem um propósito, você tem que levantar a cabeça como José. José foi vendido, agora está indo como escravo, mas ele sabe, tem algo na minha vida que vai acontecer, Deus me mostrou e o propósito vai se cumprir, passe o que passar, aconteça o que acontecer, viva o que eu viver, o propósito de Deus vai se cumprir. Então, irmãos, olha só, tudo está no controle de Deus. Presta atenção. Por quê? Porque na verdade, irmãos, a paciência é um dos elementos para o cumprimento do propósito. Diga para o teu irmão aí do teu lado, tenha paciência. Paciência. A paciência é um elemento para cumprir o propósito. Por que tem gente que desiste de tudo que começa? Por que nós temos vontade de começar, mas não prosseguimos? Por que desistimos quando surgem obstáculos? Falta de paciência. Ou falta de conhecimento do propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria nessa manhã. Você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Se você conhece, meu querido, se você conhece, minha querida, levante a tua cabeça, porque a Bíblia diz, passarás os céus e a terra, mas esta palavra não passa, irmão, e ele diz que tudo está nos pés dele, no controle dele, debaixo da autoridade dele. Diga ao teu irmão, fique em paz então, irmão. Diga, aquele que começou a boa obra vai terminar. Vai terminar. O que começou, termina. Tudo está no controle dele. Ah, pastor, mas tem um monte de gente dizendo que não vai dar certo. Tem um monte de gente dizendo, um monte de gente falando de mim, um monte de gente contra mim. Quieta aí, rapaz. Tudo está no controle de Deus. Não está no controle de Manuel, nem de Joaquim, nem de Josefa, nem de Maria. Está no controle de Deus, e aquele que começou, ele vai terminar. Pode ficar em paz. Por quê? Porque a paciência é um elemento para o cumprimento do propósito. Você tem que ter paciência. Diga para o teu irmão, paciência, irmão. Agora não é fácil. Por quê? Porque este, irmão, é o momento, José ali, irmão, está vivendo momentos de angústia.
José está vivendo momentos assim dolorosos. Um homem que é vendido como escravo, agora chega ali numa casa, está tudo certinho, daqui um pouco, a mulher de Potifar se vira, acha ele muito bonito, né? Sou José também, irmão. Aí, acha ele muito bonito, e aí daqui um pouco, irmão, o que acontece? José, que estava tomando conta de uma enorme riqueza do seu senhor, agora, irmão, é jogado na prisão. Que vida dura, rapaz. Que negócio dolorido. Quer dizer, puxa vida, de filho querido, do mais querido do papai, agora, irmão, escravo, prisioneiro agora. Mas diga, tudo por um propósito. Irmão, a nossa vida é assim, irmão. Quantos anos você tem? Eu tenho 50 e vou completar 51. Irmãos, eu confesso para vocês, eu estou caminhando, a cada dia eu luto para cumprir o propósito de Deus. Estou nessa caminhada. E a cada dia eu vivo essa fé, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque aquele que começou essa boa obra, ele vai terminar na minha vida. Você tem que crer assim, irmão. José agora está numa prisão, ele não tem mais 17 anos não. José agora está numa prisão, e ali ele sabe que ele é inocente. Quantas vezes você diz assim, mas meu Deus, eu não fiz nada de errado, eu não disse isso, eu não falei aquilo, eu não fiz isso, eu não fui em tal lugar, e por que essas coisas estão acontecendo comigo? Tudo por um propósito. Deus tem um propósito. Mas pastor, eu estou sendo caluniado. E José foi o que, irmão? Pastor, o senhor não entende. Eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. E José, irmão, ele também tinha tudo. Entenda uma coisa no seu coração, entenda uma coisa na sua vida. Tudo tem um propósito. Deus é contigo. Deus te ama. Você crê nisso? Você crê no propósito de Deus para a sua vida? Então diga para ele: levante a cabeça, se anima também. O resto eu não sei. Ananana de ninguém. Diga isso, teu irmão, levanta a cabeça então. Se você conhece o propósito de Deus, levante a cabeça, se anima também. Isso é um propósito. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas para Jesus. Ele não tem. Então, irmãos, a paciência de José é muito grande. Aí José encontra, irmão, 2 empregados de Faraó lá. E ali, rapaz, eles tiveram um sonho, acordaram perturbados, disseram: tem um camarada aqui que revela o oculto e o profundo. Mas esse é de verdade. Disseram: quem que é? José. Foram lá, irmão. Você é José? Eu sonhei assim, o padeiro falou. Pois o copeiro falou: eu sonhei assim. Aí ele trouxe a revelação para os dois e disse: olha, presta atenção aqui. O padeiro não vai viver não. Mas o copeiro, quando você chegar lá fora, fala para o rei de mim, por favor. Aí, irmão, do jeitinho que José revelou, aconteceu. Lembrar de José quando chegou lá fora, irmão? Nada, irmão. Ô pastor, mas aí é difícil, meu. Ô, camarada está na prisão. Deus usa a vida dele lá para trazer a revelação para os homens lá. As coisas acontecem do jeitinho dele. E agora o menino esquece dele. Diga: tudo por um propósito. Irmão, Deus vai tratar
Isso é preciosíssimo. O que você tem vivido é algo precioso. Pastor, mas é dolorido. Mas é precioso. Há essa necessidade para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Irmãos, eu não sei, pastor, mas o porquê? É o cumprimento do propósito. Esqueceram dele. Mas o propósito de Deus era qual? Que os 12, ou melhor dizer, os 11 fechos de trigo se inclinasse diante dele. Mas aonde ele está? Na prisão, esquecido na prisão, mas o propósito continua. Deixa eu te dizer uma coisa, olha bem para mim aqui. Eu não quero saber a sua situação, nem o que você está vivendo. O propósito de Deus continua a mesma coisa na sua vida. Eu não sei como é que está o teu coração, se está alegre ou está triste, mas o propósito de Deus continua a mesma coisa na sua vida. Amém? Só que agora, irmão, o que acontece? Quem que tem um sonho? Agora é o rei. Ele tem um sonho, fica perturbado, chama todos os magos, chama todos os feiticeiros, ninguém consegue revelar. E aí, irmão, o que eles fazem? Cooper lembrou e disse assim: rapaz, eu esqueci, mas tem um cabo que está preso lá, que esse daí ele revela o oculto e o profundo. Traz ele aqui que tu vai ver. E aí, irmãos, chamaram José. Não é essa história que eu quero ministrar para vocês, é só para a gente entender. E aí, irmãos, quando trouxeram ele trouxe a revelação. E ele diz: olha, vai acontecer isso durante 7 anos, e depois vai acontecer isso. Se nós fizermos isso, os outros 7 anos vai ser assim. Agora você tem que colocar alguém para governar. Ele disse: escolha uma pessoa à altura. Ele diz: eu já achei. Quem? Você, José. Quem? Você. E agora, irmão, José é levantado governador do Egito. Abaixo do rei, quem manda é ele. Toda a autoridade dele, poder dele, ele faz e ele acontece. Está assinado. E agora, irmãos? Agora, irmãos, a fome se alastra. E o que acontece, meus queridos? A fome vai se alastrando. Daqui uns dias, Jacó diz: filho, vocês têm que dar um pulinho lá no Egito, porque não tem mais comida. E quando eles chegam lá no Egito, irmão, quem é o governador? Quem é? José. José, irmão. Aí, irmãos, daqui um pouco, quando José vê os irmãos dele, fala: não acredito. Não pode ser. José manda chamar aqueles 11. Vamos encurtar a conversa aqui, porque eu só estou fazendo a introdução para me chegar onde eu quero. Ele chama os irmãos e diz: sai todo mundo daqui. Coisa gloriosa. Sai todo mundo, me deixa só com esses homens aqui. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quanto tempo José esperou pelaquele momento, irmão? Quantos anos José esperou por esse momento? Agora está José, seus 11 irmãos diante dele. Irmão, quanto tempo ele esperou para isso? A paciência que ele teve que esperar, passar por situações dolorosas, situações tristes, mas agora José está diante de se cumprir o propósito na vida dele. Irmãos, os irmãos dele entram, diz: que será que esse governador que é conosco, o que será? Irmãos, olha só, José teve que ter muita paciência, irmão. Mas agora, José entende.
Quando José agora está junto com os irmãos dele, José entende uma coisa, ele diz: agora eu posso entender, vê se você entende também o que você está vivendo, o que você está passando, o que está acontecendo na sua vida. Agora José está com os 11 ali diante dele, e José olha para os irmãos, José começa a olhar para cada um deles, José começa a olhar para o semblante de cada um deles, assustados, temerosos, o que vai acontecer conosco. E ali José começa a olhar, eles nem tinham ainda descoberto que era José, e José começa a analisar e diz: ai meu Deus, Senhor, eu queria que naquela época as coisas acontecessem. No dia que eu sonhei com aquele fecho, e os 11 fechos se inclinando, eu já queria governar, eu já queria que todo mundo se dobrasse diante de mim, eu já queria que todo mundo se prostrasse, eu pensava que eu ia governar lá nos meus 17 anos, mas agora José começa a entender que se isso tivesse acontecido quando ele sonhou, aqueles irmãos dele podiam se inclinar, mas ia se inclinar porque Deus havia feito aquele negócio, mas não existiria temor. Preste bem atenção, você reclama por tudo que você está vivendo, mas se Deus fizer esse negócio hoje, se Deus realizar o que você está querendo hoje, lá na frente você não vai valorizar o propósito de Deus. Quantas pessoas têm desistido? Quantas pessoas têm parado? Quantas pessoas têm jogado pela janela as coisas preciosas que o Senhor deu? Agora José entende que se tudo isso havia acontecido, ou melhor dizer, tivesse acontecido, irmão, quando ele sonhou com seus 17 anos de idade, o coração dos irmãos dele estaria frio, e dizendo assim: esse camarada é cheio de coisa, até Deus é do lado dele. Mas agora, irmão, depois de tudo isso, o cumprimento do propósito vem. Sabe por quê, irmão? Porque tudo isso acontece em nossas vidas, nós passamos por situações difíceis. Sabe por quê, irmão? Porque a tua vida aqui na terra, a tua existência aqui na terra é motivo de louvor para Deus, irmão. Você é o instrumento que Deus vai usar e mostrar aqui na terra o quanto Ele tem poder para fazer as coisas. É uma pena que muitos param, é uma pena que muitos desistem. Mas agora, irmão, o que acontece com o nosso irmão José? José fala: eu entendo. Então preste atenção, as coisas não poderiam acontecer do jeito que você estava pensando. Estava tudo muito bonitinho, não é? Estava tudo muito certinho. Já viu, irmão? A pessoa que as coisas vai acontecendo tudo assim, ó, encaminhadinho, tudo enfileiradinho. Quando dá uma coisinha errada, o que ele fala? Para tudo, parou, estou sem fé, estou desanimado, estou. Então preste atenção, diga para o teu irmão: irmão, é tudo mesmo por um propósito. Os irmãos de José, irmão, olham para ele e dizem: meu Deus, rapaz, quem é? Um olhou para o outro e disse: é José. Ele não morreu, ele está vivo. E eles olham agora para José, José olha para eles, e eles começam a dizer agora: José é o governador. Gente, nós fomos muito mal com ele, todo o poder está na mão dele. Se José quiser agora, ele acaba com a gente, ele destrói todos nós. Isso mesmo, sabe? Ele olha e diz: você sabe? Um perguntou para o outro assim: você sabe? Essa é a tradução do pastor Zé Carlos. Você sabe quem é o governador? E eu está dizendo: eu sei. É aquele que nós odiávamos, é aquele que nós queríamos matar, é aquele que nós queríamos que sumisse do mapa. E disse: e agora? O que vai ser de nós?
Diga tudo por um propósito. O outro diz, você não está entendendo. Linguagem de jovem. Você não está entendendo. Esse camarada não tem só o poder para vender comida para nós, dar comida para quem quer, não. Todo o poder está na mão dele. Faraó delegou, foi tudo. Você não está entendendo. Se ele quiser, ele acaba com a gente agora. Diga, mas tudo é por um propósito. Nem a autoridade você pode abusar dela. Porque diga, toda autoridade tem um propósito. Verdade, irmão. Tem líder que só fica esperando a chegar a ser líder. Quando ele chega a ser líder, ele quer judiar todo mundo. Diz, agora é minha vez. O que fizeram comigo, eu vou fazer tudo. Vai pagar tintim por tintim. Diga para o teu irmão, essa liderança é por um propósito. Do jeitinho que o meu discipulador fazia comigo, eu vou fazer com cada um. Ele era ignorante comigo, eu vou ser ignorante também. Eu apanhei muito da minha mãe. Mas muito. E eu dizia assim, quando eu tiver um filho, mas vai apanhar. Eu vou logo fazer um monte para cada dia bater nenhum. Fiz um monte mesmo. Mas eu dizia, mas um dia eu vou ter filho também. E quando eu tiver meus filhos, mas vai apanhar. E vai apanhar que nem eu, de cinta, de fio de ferro. Hoje não tem mais isso, né? De fio de ferro. Minha mãe pegava umas varinhas no meio do mato assim, e saía limpando tudinho as folhas nas pernas da gente. E eu dizia, quando eu for pai, mas vai ver. Aí Tiago nasce. Aquela coisa linda, gordinho, fofinho. Oh, meu Deus do céu, como é que pode bater no negócio dele? Eles vão crescendo, vai ficando danado. Dá vontade. Se dá. Né? Mas eu acho que eu só dei uma surra em cada um. Eu estava fazendo um cálculo aí. Acho que eu só dei uma surra em cada um. Mas o que acontece? Toda a autoridade estava ali. Sobre ele, podia fazer o que quiser, mas a autoridade também não é assim. Quando Deus me deu os meus filhos, Deus disse, você vai ser uma autoridade, governe direito, porque você é pai por um propósito. Deixa eu falar, você é pai por um propósito. Eu não consigo entender um pai que abandona um filho. Tem pai que briga na justiça para não dar uma pensão para um filho. Irmãos, isso é a coisa mais medíocre que eu ouço. Porque você tem um filho para um propósito, e a Bíblia diz que lá vai cobrar. Está lá, é bíblico. É Lucas. Lucas é o que eu gravei. Disseram para Jesus, você expulsa demônio em nome de Beelzebul. Ele disse, se eu expulso o demônio em nome de Beelzebul, em nome de quem vós expulsais vossos filhos? Pois eles serão o vosso juízo no dia do julgamento. Não importa se teu filho hoje está dando trabalho. Não importa se o teu filho hoje não é o filho dos teus sonhos. O importante é você entender que você é pai por um propósito, você é mãe por um propósito, você tem uma família por um propósito. Pastor, qual é o propósito? Abra a Bíblia aí que ela vai te ensinar. Se você tiver dificuldade, senta comigo que eu te ensino. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós cremos no propósito de Deus, acontece. Hoje existem famílias destruídas, hoje existem filhos jogados na rua, hoje existe a maior bagunça dentro dos lares, por falta de acreditar no propósito. Só que agora, irmãos, José sabe que a autoridade dele tinha um propósito, e um propósito muito grande. Mesmo ele sendo rejeitado, odiado, ele sabia que tudo estava debaixo dele. Mas José, irmão, em minuto algum, deixou a ira tomar o seu coração. Por isso, veja o segundo e último ponto que eu quero mostrar para vocês. O primeiro, nós falamos da conduta criminosa para o cumprimento de um propósito. Agora veja, a conduta sublime da graça para o cumprimento de um propósito. Irmão, a conduta sublime, o que é sublime? É um ponto elevado
Sabe, irmãos, o que é sublime? É um ponto de vista elevado espiritualmente falando, irmãos. Essa conduta sublime da graça, ela é revelada através do perdão para o cumprimento dos sonhos. Deixa eu te falar, irmão, que confusão José provocou na cabeça e no coração dos seus irmãos. Como é que você imagina que ficou a cabecinha e o coração dos irmãos de José, quando viram ele sendo o governador, ele sendo a pessoa responsável por tudo isso? Agora toda a autoridade está na mão dele, e agora José vai acabar conosco. Mas aí, irmãos, os próprios irmãos de José viram a sublime graça diante deles. A maior prova da graça de Deus estava diante deles. Diga para mim, por quê, pastor? Porque estava ali um menino que eles tentaram tirar a vida com 17 anos, não conseguiram. Estava ali um menino que sofreu, foi preso, foi caluniado, foi esquecido na prisão. Está ali, agora, diante dos seus irmãos, que se julgavam os tais, como governador. Presta atenção, irmão. Você no passado, desculpa eu falar isso, mas você no passado não valia R$1. Isso é do tempo da minha mãe. Quem é do tempo do réis aqui? Não minta. Levanta a mão, Josué. Faz tempo, né? Pois você não valia R$1. Não me pergunta o valor, que eu acho que deve ser um negocinho bem barato, que minha mãe tudo ela falava assim, você não vale R$1. Ela queria dizer que eu não valia nada, né? Mas graças a Deus, hoje não. Então, irmãos, o que acontece? Eles estavam olhando ali, e estavam vendo que José, irmão, era a prova viva da graça de Deus. Você é a prova viva da graça de Deus. Preste bem atenção, você não era para estar aqui, você não era para estar vivendo o que você está vivendo, você não era para fazer o que está fazendo, você não era nem para estar nesse lugar. Se você está aqui, é a prova viva da graça de Deus na sua vida. Você tem que entender que você não está aqui por um propósito, você está aqui por um propósito. Você está aqui porque realmente o propósito de Deus na sua vida é grande. Você não está aqui por acaso. Você não caiu de paraquedas. Você é a prova viva da graça de Deus. Veja só quantas besteiras você já não fez, né, Zebedeu? Outro dia eu fui na cela lá, o Zebedeu me levou lá na varanda da casa dele e começou a me mostrar. Ele dizia, ô pastor, você não sabe o que eu já fiz aqui. E eu falei, rapaz, olhando para a tua cara, parece um coitadinho, mas você não valia R$1. Mas Zebedeu é a prova viva da graça de Deus. Quem olha para ele hoje, Adriano, né? Zé Carlos, eita, trio parada dura. E agora ainda tem um outro, agora é o quarteto. Não valia R$1, rapaz. As mulheres deles ficam felizes, com um sorriso lá na ponta. Por quê? Porque não valia R$1. E agora eles são a prova viva que a graça de Deus é muito grande. Então, irmãos, que confusão doida ficou na cabeça deles. Agora eles pensam o quê? José vai nos matar. Mas, irmão, José não vingou nada. José agora, irmãos, ele olha para os seus irmãos. E ele olha assim com semblante, e os irmãos dele estão pensando que ele vai olhar com ódio. José vai querer agarrar no nosso pescoço, José vai mandar pegar uma espada, José vai judiar de nós. E ele olha para os irmãos dele, irmão, nem lembrou que os irmãos deles um dia queriam matá-lo. José olha para os irmãos dele, nem lembrou que um dia foi vendido como escravo. José olha para o irmão deles e olha assim de uma maneira que ele nem lembrou que por causa da atitude dos irmãos, ele foi preso, ele ficou preso numa prisão por muitos anos, ele passou tanta situação. Não, José olha para os irmãos dele e disse, sabe o que eu quero agora? Sou eu, olha aqui, vem, sou eu, José, encosta aqui, é eu mesmo. Ele disse, mas José, não, vem cá, olha, eu quero um abraço,
Eu quero ser feliz. Eu quero poder continuar amando e sendo amado por vocês. Irmãos, presta atenção. Sabe por que o propósito de Deus está demorando a cumprir na tua vida? Sabe por quê, irmão? Porque o perdão é um dos elementos para o cumprimento do propósito de Deus. Irmãos, José ficou tão feliz que ele esqueceu de tudo. Sabe por que as coisas estão difíceis de acontecer na tua vida? Porque você não consegue esquecer o mal que te fizeram. Você não consegue deixar para trás a maldade que te fizeram. Você não consegue deixar para trás que um dia alguém, sabe, de uma certa forma te machucou, te desprezou, te largou, te abandonou. Presta atenção. O perdão é um elemento fundamental para o propósito de Deus cumprir na nossa vida. Você tem que esquecer, vira a página da tua vida. O propósito de Deus é muito maior. E preste atenção no que eu te disse no início. O jardineiro, ele comanda a enxada. E tudo na tua vida aconteceu. Não porque essa pessoa é ruim, essa pessoa é má, mas Deus tinha um propósito. Tira esse ódio do teu coração, tira essa mágoa do teu coração, tira essa tristeza do teu coração, pare de reclamar da vida, porque tudo em nossa vida é por um propósito. Aqueles irmãos de José pensavam que eles eram os bambambam, eles acharam que fizeram aquilo com José porque eles eram fortes, nós dominamos, nós fazemos, acontecemos. Nada disso. Eles fizeram porque Deus permitiu. Quer ver isso? Vamos ler a nossa leitura inicial. Olha só, irmão. Agora, pois, não vos entristeçais. Olha só o que ele está dizendo. Não fique triste, não. E nem fique atribulados. Não fique pesados, sabe, com os vossos olhos. Porque vocês me venderam lá atrás. Não fique, não. Sabe por quê? Porque Deus permitiu, olha Deus no controle, que eu fosse vendido. Sabe por quê? Olha, ele diz, para que a conservação de muitas vidas. Por isso Deus me enviou para este lugar aqui primeiro. O único jeito de Deus poder conservar não só o Egito, mas todas as cidades perto do Egito, foi fazendo com que os irmãos de José tramassem uma ação criminosa, para que ele fosse parar lá no Egito, passasse algum tempo guardado, para depois o propósito de Deus se cumprir. Ele diz, deixe de besteira, não foi vocês, foi Deus. Tira essa tristeza do teu coração, seja curado hoje. Tudo que você viveu até agora, por mais que você diga, eu não consigo perdoar, você está errado. Tudo que você passou tem um propósito, meu querido. Tudo que você viveu tem um propósito, querido. Foi o que José disse agora, fique tranquilo, meus irmãos, fique triste não, viu? Não fique pesado na mente de vocês não. Fique pensando também que vocês são uns bambambam não, viu? Porque foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que me trouxe primeiro que vocês. Foi Deus que permitiu que vocês me vendessem. Porque, irmãos, nada pode acontecer. Todo mundo diz assim, não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Não está escrito isso na Bíblia não. Mas está escrito assim na Bíblia. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Jesus está no controle, diga amém. Ele está no controle da tua vida. Viu, querido? Agora, pastor, mas o senhor está me dizendo. José chega agora e diz para os irmãos dele, olha, a minha alegria é grande, esquece isso aí. Eu não tenho nada disso mais no coração não. Hoje eu conheço o propósito de Deus. E eu sei que o propósito de Deus era para nós estar vivendo esse momento agora. É para Deus poder ter usado a minha vida, para que hoje, aqui no Egito, tivesse mantimento para sobreviver. Muitas pessoas possam sobreviver desse alimento que tem aqui no Egito. E ele agora diz o que para os seus irmãos? Eu quero que você leve uma notícia feliz. Vai para o meu pai, papai Jacó, e diga para o meu pai ficar feliz, porque José está vivo e perdoou vocês pelo que vocês fizeram. Ô irmão,
Perdão não quer dizer que você esqueceu, mas quer dizer que não existe nenhum tipo de sentimento que te traga lembranças dolorosas das ofensas recebidas. Se você ainda tem dor no peito pelas ofensas que um dia te fizeram, você precisa liberar hoje, porque Deus fez tudo isso por um propósito, irmão. Pastor, mas eu fui abandonado pelo teu pai, por isso que você é o homem que você é hoje. Tudo tem um propósito. Ele pode ter errado, mas o propósito de Deus não mudou não. Pastor, mas até hoje eu só sofri. Teve tantas coisas que aconteceu. Tudo tem um propósito. Amém, amados? Tudo tem um propósito. O propósito de Deus está acima de qualquer tipo de ressentimento. Cantamos isso agora há pouco. Olha aqui, irmão. O propósito de Deus está acima de qualquer ressentimento. Diga para o teu irmão, tem que ter cura hoje aqui. Antes de você pegar a ceia, tem que ter cura. Porque o propósito de Deus está acima desse negócio. Mas eu não gosto, mas eu não quero, mas eu não amo. O propósito de Deus está acima de tudo isso. Ele disse, não fique irritado. Olha a atitude de José, irmão, a conduta dele. Ele diz, não fique irritado. Não fique triste. Não fique pesarosos, não. O propósito de Deus na minha vida está acima de tudo isso. De ter sido vendido, de ter parado na cadeia. Tudo isso foi por um propósito. Fique tranquilo, irmãos. Eu não tenho sentimento doloroso nenhum pelo que vocês fizeram na minha vida. Hoje eu entendo, então, olha aqui, entenda o propósito de Deus na sua vida, querido. Porque tudo isso acontece por um propósito. E foi, irmãos. Muitas vezes você não entende. Mas Deus, na verdade, Ele tem nos sustentado. Ele tem te guardado. Porque tem muitas coisas que Ele vai ter que fazer e é através de você. Diga isso para o teu irmão, é através da sua vida. Eu quero concluir dizendo o seguinte para você, irmão. Para que o propósito de Deus se cumpra em sua vida, você precisa entender essas duas condutas. Nunca vai ser da maneira que você quer. Vai ser do jeito de Deus. Então, irmão, sendo assim, você não pode guardar ressentimentos. Se em algum momento fomos ofendidos, desprezados, deixados para trás, deixados de lado, não tem mais ressentimento. Seja curado hoje, porque Deus tem um propósito. E eu quero te perguntar, e depois você se coloca sobre os pés. Deixa eu te perguntar algo nessa manhã. Você está disposto a viver e cumprir o propósito de Deus em sua vida? Se coloque sobre os pés. Você está disposto? Você está disposto a viver esse propósito? Então feche teus olhos.